Olá, primeira série! Estamos aqui hoje com esse vídeo para fazermos a correção da folhinha de revisão de biologia que foi disponibilizada em PDF para vocês, ok? Então, vou fazendo a leitura, tá? E a gente vai complementando se necessário. Utilizando seu conhecimento sobre aparelho reprodutor masculino e feminino, complete corretamente as frases abaixo. Letra A. A é uma glândula anexa ao sistema reprodutor masculino que produz um líquido responsável pela neutralização da acidez vaginal e pela mobilidade do espermatozoide. Essa glândula anexa que produz esse tipo de líquido é a próstata. B. É uma estrutura compartilhada pelo sistema excretor e reprodutor masculino. Essa estrutura é a uretra. O homem urina e ejacula pelo mesmo canal, ok? É a uretra. Os são responsáveis pela produção e liberação dos gametas femininos. São os ovários, eles produzem os óvulos, além também de produzirem, induzirem a produção dos hormônios sexuais femininos. D. É o local onde ocorre a fecundação. A fecundação ocorre nas mulheres na tuba uterina, ok? Então, D, tuba uterina. E. As vesículas... são responsáveis pela produção do líquido capaz de nutrir o espermatozoide. Então, essa estrutura é a vesícula seminal, que é também uma glândula anexa ao sistema reprodutor masculino. Vamos para a questão 2 agora. Questão 2. Leia as características abaixo e diga sobre qual hormônio cada uma delas está se referindo. Letra A. Produzido durante a vida embrionária, sendo responsável pela formação dos órgãos sexuais masculinos e dos caracteres sexuais secundários, bem como estímulos sexuais. Vamos lá, né, turma? Ele já está falando que é masculino. E o único hormônio sexual masculino é a testosterona. B. Produzido pelo corpo lúteo e atua na estimulação da produção de células para regenerar o endométrio e prepará-lo para uma possível nidação. A nidação é a fixação do embrião na parede interna do útero, ok? E isso ocorre mensalmente, porque o nosso organismo se prepara todo mês para uma possível gravidez. O hormônio responsável por essa regeneração da parede interna do útero é a progesterona. C. É produzido pelo folículo ovariano e estimula os caracteres sexuais secundários femininos e controla o ciclo menstrual. Então, esse hormônio é o estrogênio, tá? Então, o estrogênio está ligado ao ciclo menstrual e caracteres sexuais secundários femininos. Então, ficou testosterona, progesterona e estrogênio. 3. Qual o nome do hormônio encontrado na urina da mulher quando ela está gestante? Então, quando a mulher está grávida ou suspeitando de uma gravidez, ela faz um exame chamado beta-HCG. Esse exame tem o intuito de detectar a presença desse hormônio, tá? Ou na urina ou no sangue da mulher, ok? E o nome desse hormônio é gonadotrofina coriônica ou HCG, tá? Aí faltou o C, desculpe. Questão 4. Associe as colunas corretamente. Então, na coluna 1, nós temos alguns métodos contraceptivos. E na coluna 2, nós temos as características desses métodos. E vamos fazer a relação, ok? Eu peço desculpa a vocês que na letra D eu coloquei vasectomia. Vocês consertem, por favor, que é laqueadura, porque eu estou falando aí nas especificações sobre o rompimento da tuba uterina, né? A secção dela. E a vasectomia é um procedimento feito no homem, que é o rompimento dos ductos ou canais deferentes, ok? Então, vamos lá. Primeiro, o homem retira o pênis da vagina antes do momento da ejaculação. Esse acontecimento aí, né, é um método contraceptivo, não muito confiável, mas ele é chamado de coito interrompido. Segunda, consiste na secção das tubas uterinas, impedindo a fecundação, como eu havia falado, laqueadura, letra D. Terceiro, único método que, além de evitar a gravidez, também previne ST. Letra A, camisinha. Quarto, cálculo do período fértil através da contagem dos dias do ciclo menstrual. É o método da tabelinha, certo? Letra E,
E a última pode ser utilizado por via oral, injetável ou até implante subcutâneo. Letra B, que são os anticoncepcionais. Então, a sequência ficou C, D, A, E, B de bola. Questão 5. Determine a que grupo pertence um ser com as seguintes características. Material genético constituído por uma única molécula circular de DNA, permite rápida reprodução dos indivíduos e o desenvolvimento de formas resistentes, garante a sobrevivência desses organismos em condições muito adversas. O grupo de micro-organismos aí, a gente está falando das bactérias que apresentam DNA circular. Letra B, não apresenta metabolismo próprio, metaboliza o meio e necessita de um ser vivo para sua reprodução. São os vírus. Lembram que os vírus não são seres vivos, pois eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles só se reproduzem quando invadem uma outra célula, ok? Vamos para a questão 6 agora. Questão 6, verdadeiro ou falso? Em relação ao processo reprodutivo humano, considere as afirmativas abaixo e classifique-as em verdadeiro ou falso. Primeira, a fase proliferativa do ciclo menstrual, que ocorre antes da ovulação, apresenta altos níveis de progesterona? Não, tá? A progesterona, como a gente havia falado anteriormente, tá? Ela é responsável pela regeneração da parede interna do útero e ela não é nesse período, tá? Ela é no outro estágio, já perto do período ovulatório. Segundo, o hormônio dosado pelos testes de gravidez mais comum é a gonadotrofina coriônica, a qual impede a involução do corpo lúteo no início da gravidez. Exatamente isso, né, turma? Tá verdadeiro, a gente acabou de comentar sobre isso na outra questão. Terceiro, a alta secreção do hormônio luteinizante, que é o LH, é o fator responsável pela maturação do óvulo. Falso, a maturação do óvulo não tem relação com o LH, tá? Quarto, altos níveis de testosterona na circulação sanguínea podem inibir a liberação de LH ou FSH pela hipófise masculina. Verdadeiro. Última, se o ciclo menstrual dura 32 dias ao invés de 28, haverá maior probabilidade de que a ovulação ocorra no 16º dia. Sim, a ovulação ela ocorre no meio do ciclo. Se a mulher tem um de 28 dias, que é o comum, metade de 28, 14. Então, ela ovula no 14º. Em um ciclo de 32, a metade de 32 é 16, então ela ovula no 16º dia. Então, ficou falso, verdadeiro, verdadeiro. Agora, nós vamos para a questão 7. Analise a doença que não apresenta correspondência com a respectiva medida profilática, ou seja, qual é das doenças que a profilaxia, ou seja, a medida preventiva, está incorreta. A incorreta é a doença de Chagas e combate ao mosquito, gente. A doença de Chagas, ela não vamos botar assim, nós não nos contaminamos com a doença de Chagas através de um mosquito, tá? Ele não é um agente infeccioso da doença de Chagas. Então, vamos marcar a letra B. Na questão 8, determine a classificação dos seres vivos pertencentes aos agentes infecciosos abaixo. Letra A, Candida albicans. Candida albicans, ela causa candidíase, que é uma IST, e é um fungo. B, Treponema pallidum. Treponema pálido, ela causa sífilis e é uma bactéria. C, Trichomonas vaginalis, ela causa IST chamada tricomoníase, tá? E o agente contaminante é um protozoário. Então, ficou fungos, bactérias e protozoários. Questão 9. Em abril de 2005, pessoas foram contaminadas pela doença de Chagas após consumirem caldo de cana. Concluiu-se que um percevejo, vetor da doença de Chagas, ou suas fezes foram moídos e misturados aos alimentos consumidos pelas 52 pessoas contaminadas. Esta doença infecciosa é causada pelo protista, que é um protozoário, como eu havia falado, tá? Da espécie Trypanosoma cruzi, tá?
Trypanosoma cruzi, transmitida pelo, que a gente conhece vulgarmente como barbeiro, tá? Então, a doença de Chagas, ela é transmitida pelo barbeiro e ele faz, né, com que quando ele defeca, ele pica, defeca e a gente coloca para dentro da corrente sanguínea o protozoário ou protista Trypanosoma cruzi. Questão 10 e última, leia atentamente o texto a seguir. O homem está à beira de perder a guerra contra as bactérias que se tornam mais e mais resistentes. Os antibióticos que salvaram milhões de vidas desde 1928, quando o bacteriologista escocês Alexander Fleming descobriu a penicilina, não funcionam mais. Tendo em vista o texto apresentado, é correto dizer exceto, ou seja, qual delas está incorreta em relação à descoberta da penicilina e à atuação da penicilina contra as bactérias. A incorreta, tá? É a que a gente vai marcar, é a letra B. Os antibióticos estão cada vez mais enfraquecidos pelas mutações ocorridas com os usuários. O usuário, que é o homem, o ser humano, ele utiliza o antibiótico, mas não é o homem que faz com que o antibiótico fique enfraquecido, tá? As bactérias que vêm sofrendo mutações e com essas mutações elas não são mais agredidas, vamos botar assim, elas não são mais afetadas pelos antibióticos. E aí causa o que a gente fala de uma, como eu posso dizer? Ele vai gerar superbactérias, que são bactérias mais resistentes, e vai causar uma... fugiu a palavra. Essa resistência vai fazer com que os antibióticos não sirvam mais para determinada bactéria, tá? Aí, todas as demais, elas estão corretas, ó. Na letra A, na relação bactéria patogênica e homem, pode ocorrer produção de toxina prejudiciais. Isso sim, pode, qualquer um, tá? Na C, o uso indiscriminado do antibiótico favorece a disseminação da resistência. Sim, quando você vai utilizando, às vezes, antibióticos sem necessidade, ele acaba o quê? Alimentando aquela bactéria e aquela bactéria vai tornando-se, na verdade, resistente àquele tipo de antibiótico que para você não vai ser mais útil. E a D, o desenvolvimento da resistência em bactérias relaciona-se à seleção natural e à adaptação. Como eu falei, aquelas